Boa noite, meus irmãos. Good evening, everyone. Você está feliz em estar aqui nessa Are noite? you happy to be here tonight? Você já falou para essa pessoa do seu lado aí, o quanto você está feliz porque ela está aqui hoje com você? And did you already tell the person next to you how happy you are to see them here? Então dá um sorriso para ela aí. Smile at them. Fala que você está feliz porque ela está aqui com você Tell them that hoje. you're happy that he's here, that you're here. Glória a Deus. Eu estou muito feliz aqui nessa noite por poder compartilhar a palavra de Deus. And I'm very happy to be able to share the word of God with you. Eu quero compartilhar algo que o Senhor tem construído. And I want to share something that the Lord is building. E eu creio que construído sobre todos nós ao longo dos últimos meses. And I believe that he's building this over all of us in the last few months. Nós temos recebido algumas ministrações do pastor Rafael. And we have been receiving some words from Pastor Rafael. E nós temos sido muito ministrados a respeito do deserto, ou o que o deserto provoca nas nossas vidas. And we have been ministered regarding the desert. What does the desert makes in our lives? E nessa noite eu quero falar sobre um dos produtos do deserto na nossa vida. And tonight I want to talk about one thing that the desert produces in our lives. E na verdade o ponto para essa noite não é algo que o deserto produz. And actually the point for tonight, it doesn't mean that what the desert produces, Mas é algo que o deserto faz com que a gente exerça. but it's something that the desert make us do. Não é sobre um resultado prático do deserto na nossa vida, It's not about a result in the desert in our lives, mas é uma postura que nós precisamos assumir quando passamos pelo deserto. but it's about a posture that we have to have when we go through the desert. Eu aprendi e eu acredito que não adianta sabermos coisas And I learn and I believe that it's not enough to know things e não aplicarmos essas coisas sobre as nossas if we vidas. don't apply these things in our lives. Vir para um culto como esse e ouvir a palavra, por quem quer que seja, To come to a service like this and hear the word não produz nada na sua vida. doesn't produce anything in your life. Mas se existe uma atitude nossa enquanto ouvimos uma palavra e aplicamos no nosso dia, But if there's an action that we can take when we hear the word and we practice in our day-to-day nós lives, iremos colher os frutos daquela ministração. then we'll reap the fruit of the word. Aprenda uma coisa. And learn this. Não adianta você caminhar em um ambiente profético It's not enough to walk in a prophetic place se os seus passos não forem transformados pela profecia. if your steps are not being transformed by the prophecy. Ouvirmos aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração To hear what God has to say in our hearts não transforma a nossa vida. doesn't transform our lives. Mas moldar os nossos passos segundo a palavra de Deus, sim. But to mold our steps according to the word of God, that does. Então eu quero falar uma coisa para você. So I want to say this. Nós não podemos entrar no deserto We cannot enter the desert e sair da mesma forma que entramos. and leave the desert the same way that we entered it. Isso não é um clichê ou um jargão. This is not a cliche. Na verdade, se você entrar no deserto And actually, if you enter the desert e não aprender que não pode sair da mesma forma, and if you don't learn that you cannot leave the desert in the same way, provavelmente then probably você nem vai sair de lá. you're not going to leave it. Porque se o deserto vai forjar algo em nós, Because if the desert it's going to create something in us, e se Deus está forjando algo em nós através do deserto que Ele nos conduziu, and if God is creating in us through the desert, até o momento em que a gente aprender, until the moment that we learn from it, a gente vai continuar lá. then we're going to continue there. Mas vai chegar um momento But there will be a moment que a gente vai poder ouvir do Senhor. that we're going to be able to hear from God. Pode passar para a próxima etapa da sua vida. Go to the next level in É your como life. se a gente pudesse ouvir um servo bom e fiel. Você It's foi almost aprovado. as we could hear, good servant, you've been approved. Porque não adianta a gente querer entrar em novos níveis. And we cannot go into a new level. Não adianta a gente querer chegar em níveis mais altos. We're not going to be able to go to a higher level. Não adianta a gente querer entrar em lugares melhores. We cannot go into better places Se nós não aprendermos a ser quem Deus quis que a gente fosse nos menores momentos. if we don't learn who God wants us to be in the smallest moments. Então, um dos princípios que o deserto vai forjar em nós So one of the principles that this desert will create in us e vai nos mostrar que estamos prontos para uma próxima etapa and will show us if we're ready for the next level, se chama permanência. it's called remain. Então, nessa noite é uma palavra que tenha para o nosso coração. So tonight's one word that I have for our hearts. E eu quero que você fale ela. And I want Fale you to ela. say it. Stay.
Fique. Fique. Stay. Você pode pensar como ficar, você pode aplicar como And you permanecer, can think as stay or remain, mas você precisa entender uma coisa. but you need to understand one thing. O deserto não é eterno, The desert is not eternal, mas as lições do deserto nos levam para a eternidade. but the lessons of the desert will bring us to Então eu eternity. quero que você abra sua Bíblia comigo em João no capítulo 15. So I want you to open your Bibles on John chapter 15, E eu quero ler com vocês os primeiros versículos desse texto. and I want to read with you the first text of this passage. João capítulo 15, a partir do verso 1. John 15 from verse 1, E vamos ler até onde der. and we're going to read until we can read. Se você achou, diz amém. If you found it, say amen. Assim diz a palavra de Deus. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer, diga comigo, nada. Say with me, nothing. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muitos frutos, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem o que lhes ordeno. Já não chamo vocês de servo, porque servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi vocês, e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. O que lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Esse texto é um dos textos mais lindos da Bíblia. And this passage is one of the most beautiful passages in the Bible. Os capítulos 13 a 17 de João Chapter 13 through 17 in são John, exclusivos do livro de João. they are only in John's gospel. João foi o único que teve a missão de compartilhar os últimos ensinamentos de Jesus na And mesa. John was the only one that had the mission to share the teachings of Jesus. Todos nós sabemos que antes de ser conduzido à cruz, Jesus reuniu os seus discípulos para a última ceia. We all know that before he was crucified, he gathered his disciple at the table. Mas o único evangelista que escreveu o que Jesus ensinou naquele momento foi João. But the only disciple that wrote about what Jesus taught in that moment was John. Então nós precisamos entender os capítulos de 13 a 17 de João como sendo um único conjunto de textos. So we need to understand that the chapters 13 to 17 from John is one text. Não adianta a gente ler o capítulo 15 sem considerar o contexto dos capítulos anteriores. We cannot read chapter 15 without taking in consideration the prior chapters. E a melhor maneira de finalizar o que a gente acabou de ler aqui And the best way to finalize what we read here, foi escrita no capítulo 17 de João. that was written on chapter 17 of É John. uma oração que Jesus faz ao Pai, It's a prayer that Jesus made to the Father, entregando todos aqueles que ele recebeu como herança do Senhor
giving everyone that he has received from the Father as an inheritance E from dizendo God. assim, Deus, recebe eles porque eu cumpri minha missão. He was saying, God, receive them because I have fulfilled my mission. Eu não estou pedindo que o Senhor tire eles do mundo. I'm not asking you to remove them from the world, Mas eu estou pedindo ao Senhor que proteja eles no mundo. but I'm asking you to protect them in the world. E que eles continuem desenvolvendo o que aprenderam de mim, And they continue to grow from what they learned from me até que eles possam ser um. until they can become one. Da mesma forma que nós somos um, The same way that we are one, e da mesma forma que eu quero ser um com and eles. the same way that I want to be one with you. As últimas palavras de Jesus And the last words of Jesus, foram as palavras do maior avivamento da história. it was the greatest words of revival in history. E não é quando o Espírito Santo desce, It's not when the Holy Spirit came é down. quando eu e meu irmão somos um. It's when me and my brother, we become one. Isso é o maior avivamento da história. This is the greatest revival in history. Porque um reino dividido entre si não pode existir. Because a kingdom that is divided among themselves cannot subsist. Então, se queremos viver um grande avivamento, So if you want to live a great revival, a primeira coisa que precisamos the fazer first thing that we need to do é amar um ao outro. is to love each other. Quando a gente começa a observar que Jesus está ensinando uma coisa só, And when we start realizing that Jesus is only teaching one thing, nós precisamos entender o que é que ele está ensinando. we need to understand what is his teaching. Ele está ensinando a prática de vida dos seus discípulos. He's teaching a way of living for his disciples. Ele está ensinando a como os homens devem viver enquanto não estiverem com o Senhor He's presente. teaching how men should live while the Lord is not there with them. Mas talvez você possa se perguntar como que eles vão viver sem Jesus estar presente? But maybe you're asking how they're going to live without Jesus being there. Se Jesus está prestes a morrer. If Jesus is about to die. O capítulo 16 desses capítulos que eu falei para você responde a pergunta. In these chapters that I told you, it answers this question. E ele vai falar para a gente, não fiquem preocupados no 14, melhor And he says dizendo, to us, don't get worried on On chapter 14. 14. mas no capítulo 16 ele vai falar claramente sobre a promessa do Espírito And on Santo. chapter 16, he says clearly about the promise of the Holy Spirit. Então, ainda que o corpo de Jesus não esteja mais entre os seus discípulos, So even though the body of Christ will no longer be with his disciples, não fugiu do plano dele enviar o seu Espírito sobre nós. it's not out of his plan to give his spirit to Então, us. é possível eu ser um com o meu irmão, So it is possible for me to become one with my brother, assim como Jesus é um com o Pai, as Jesus is one with the Father, porque quando eu recebo a sua palavra, because when I receive his word, eu passo a hospedar o Espírito Santo. then I start to host his presence. E quando eu hospedo o Espírito Santo, And when I host the Holy Spirit, eu tenho a habilidade vinda do céu I have an ability coming from heaven de amar o meu irmão, to love my como brother eu não seria capaz as I wasn't able to sem o Espírito Santo. without the Holy Spirit. Só que você começa a perceber que Jesus está ensinando sobre aqueles que permanecerão na terra So when you realize that Jesus is teaching about those that will stay on the earth através da ajuda do Espírito Santo with the help of the Holy Spirit para cumprir uma única coisa. to fulfill one thing. O quê? And what is it? O capítulo 15. It's chapter 15. Permanecer no Senhor. To stay in the Lord. A gente precisa aprender uma coisa. And we need to learn one thing. Nós não podemos ser um com o nosso irmão We cannot be one with our brothers sem o Espírito Santo. without the Holy Spirit. Mas nós também não poderemos permanecer em Deus But we also cannot remain in God sem considerar a pessoa do Espírito Santo. without the person of the Holy Spirit. E a melhor maneira da gente poder perceber o quanto precisamos do Espírito Santo, And the best way for us to realize how much we need the Holy Spirit, quanto precisamos da ajuda do Senhor sobre a nossa vida, how much we need the help of the Holy Spirit in our lives, é quando nós entramos no deserto que Deus conduz a gente. is when we go through the desert. Porque o segredo da vida não é receber as bênçãos. Because the secret of our lives is not to receive the O blessings. segredo da vida não é ser alvo dos milagres. The secret of our lives is not being an aim for miracles. O segredo da vida não é ser o alvo de todas as palavras proféticas num culto profético que você The for. secret of life is not to receive prophetic words. O segredo da vida The secret of é life permanecer o mesmo is to remain the same quando nada acontece. when nothing is happening. E se tem um lugar que nada acontece, And if there's a place where nothing happens, esse lugar se chama deserto. that place is called the desert. Eu tenho sido muito ministrado pelo Senhor nos últimos dias a respeito de uma vida ordinária. And I've been ministered by the Lord lately about an ordinary life. Quantos de nós aqui queremos viver coisas espetaculares do Senhor? How many here wants to live great things in the Lord? Come on.
3 pessoas querem viver algo espetacular do Senhor. Only 3 people. Eu vou repetir a pergunta. I'm gonna Quantos de repeat nós the aqui question. querem viver coisas espetaculares How do many Senhor? of us want to live great things in the Lord? Eu também quero. Me too. E eu sei que eu vou viver. And I know that I'm E going eu to sei live. que você vai viver coisas And I espetaculares da know parte do that you're Senhor. going to live great things in the Mas Lord. nós não estaremos preparados para receber o espetacular do Senhor But we're not going to be ready to receive the greatness of God enquanto não estivermos preparados para viver uma vida ordinária. while we're not prepared to live an ordinary life. Se nós queremos servir ao Senhor por aquilo que Ele pode fazer, If we want to serve the Lord for what He can do for us, no momento em que Ele não fizer, nós deixaremos de servir a Ele. in the moment that He doesn't do what we want Him to do, we'll leave Him. Então, o grande segredo de uma vida poderosa So the greatest secret for a powerful é life quem nós nos tornamos no lugar da escassez. is who we become in a place of scarcity. O grande segredo de uma vida extraordinária The secret of an extraordinary life é uma vida ordinária. is an ordinary life. É o lugar onde parecem que as palavras proféticas vão para todas as pessoas da igreja. It's a place where the prophetic words go to everyone in church, Mas não cai uma gotinha no nosso ouvido. but not even one drop in our ears. Parece que todo mundo ao nosso redor está recebendo coisas espetaculares e sobrenaturais. Looks like everyone around us is receiving great things and supernatural things, Mas não está acontecendo nada com a gente. but nothing's happening to us. É naquele momento em que a gente olha para um lado e para o outro e parece que está todo mundo voando, cara. It's that moment that we look around us, it looks like everybody else is flying. E o seu carro está com a luz da reserva acesa. And your car has the light on, The light of the fuel. the fuel light on. É. Quando a gente para observar essas coisas, And when we stop to look at those things, a gente fica diante de uma única pergunta. and we ask one question, Quem Deus é para nós? who God is for us. Se aquilo que Ele faz é a resposta, If what He does is an answer, não é a Deus que você está servindo. then it's not God who you're serving. É por isso que o texto não fala That's why the text doesn't say que Deus nos chamou para viver uma vida de milagres. that God called us to live a life of miracles. O texto nos fala que nós fomos chamados para viver uma vida que dá frutos. The text says that we are called to live a life that bear fruits. A grande questão é como nós definimos esses frutos. The greater question is, how do we define this fruit? E entrando no texto, And in this passage, a gente vai observar que Jesus começou tudo falando uma única coisa. we can see that Jesus started everything with one thing, O saying meu one thing. pai, My Father, meu pai não, eu sou I am a videira verdadeira the true vine, e o meu pai and my Father, é o lavrador. He is the gardener. Quando a gente observa essa expressão, And when we look at this expression, a gente vai perceber que existe um sentido para a nossa vida. we can see that there's a meaning for our lives. Existe um sentido claro para tudo aquilo que nós vamos viver There's a clear meaning for everything that we're going to go through. e existe um sentido claro sobre como nós devemos viver. And there's a clear meaning of how we should be living. Primeiro é sobre como devemos viver, First is how we should be living our lives como uma videira. as a vine. Mas nós não somos a videira. But we are not the vine. Nós somos os ramos We are the branches que estão conectados à videira. that's connected Quem é a to the videira? vine. Who is the vine? Quem é a videira? Who is the true vine? Quem é a videira? Who is the true vine? Meu Jesus. Eita, acabei de responder. Fala, Jesus. Just say Jesus. Jesus é a videira. Jesus is the true vine. E o pai é o agricultor. And the Father is the gardener. Então perceba uma coisa. So O pay attention. Pai, Deus Pai, So God the Father, é o agricultor. He is the gardener. Então a responsabilidade do cuidado da videira e dos ramos So the responsibility of taking care of the branches é do Pai, is the Father's, não nossa. not ours. Não é sua It's not yours, e nem é de Jesus. and it's not even Jesus. É do Pai. It's the Father's. Existem funções claras no texto. There are clear functions in this text. Jesus é a videira, Jesus is the vine, o Pai é o agricultor God is the gardener, e nós somos os ramos. and we are the branches. Então a gente precisa de uma vez por todas entender quem nós somos. So we need to understand once and for all who we are, Porque às vezes a gente é um ramo because we are a branch, e acha que é uma videira and we think we're the vine, querendo cuidar de si mesmo. taking care of itself. A nossa vida, And our lives, quando estamos em Jesus, when we're in Jesus, não é mais nossa. is no longer ours.
O que nós vamos produzir what we're going to produce quando estamos em Jesus when we are in Jesus não é mais nosso. is not ours. E muitas vezes a gente confunde o resultado do nosso trabalho And many times we get confused with the results of our works com os frutos que Jesus quer produzir em nós. with the fruit that Jesus wants to bear in us. E a gente mede a nossa comunhão com Deus And we measure our communion with God por aquilo que nós estamos fazendo for what we're doing e não pela fome que nós estamos tendo dele. and not by the hunger that we have in for Him. É por isso que uma vida ordinária And that's why an ordinary life é a melhor forma de nos ensinar alguma coisa. is the best way to teach us something. Porque na vida ordinária, Because in ordinary a life, minha rotina é um saco, my routine sucks. é um tédio, It's boring. boring. É a mesma coisa todo dia. It's the same thing every day. Acorda para ir trabalhar. You wake up in the morning to go to work. Não tem muita vontade de trabalhar, You don't really want to go to work, mas você tem que ir trabalhar. but you have to. Você come, You eat, toma o seu café you have e breakfast, vai trabalhar. and you go to work. Aí você vai passar as suas horas no longo do dia trabalhando. And then you're going to spend many hours of your day Dá uma working. pausa no meio do dia, You stop in the middle of the day, volta a trabalhar. and you go back to work. Trabalha até o final do dia You work until the end of the day, e volta para casa. and you go back home. Você vai jantar, You have dinner, às vezes com a família ou não. sometimes with your family, maybe not. Talvez um tempo de relaxar. Maybe a time to relax, Depois vai dormir. and then you go to sleep. Para no outro dia, For the next day, acordar novamente. you wake up again, Tomar café da manhã have breakfast, e ir trabalhar. and go to work. E todos os dias isso se repete. And every day this is the same. E parece que é um pouco pior aqui. And it's almost like here it's worse. Porque no Brasil a gente ainda tem um final de semana às vezes para dar uma descansada. E aqui eu aprendi uma coisa. Because in Brazil you have the weekend to relax. Parece que não tem final de semana. But here it feels like there's no weekend. Por quê? And why is that? Tem que pagar as contas. Because you have to pay the Tem que bills, trabalhar. you have to work, Tem que levantar o recurso. you have to bring the resources. O problema da nossa vida não é o trabalho. The problem in our lives is not work. É quando parar de trabalhar. It's when to stop working. E a vida ordinária ensina isso pra And gente. the ordinary life would teach us this. Porque às vezes a gente está fazendo o que não quer fazer, Because sometimes we're doing something that we don't want to do, mas tem que fazer. but you have to. E enquanto a gente faz o que não quer porque precisa, And when we do what we don't want to, but we need to, a gente acredita que o fruto daquilo then we believe that the fruit of this é o objetivo do meu trabalho. is the objective of my work. Mas a vida ordinária But an ordinary life não é me ensinar is not teaching me a viver do que eu faço, to a viver do que faço, to to live, live by what I do, mas é depender dele but it's to depend on Him no momento em que eu não precisar fazer mais. in the moment that I don't need it to do again. I don't need to do anymore. No momento em que aquilo que a gente acha que faz In the moment that we think what we do, não é mais suficiente, it's not enough, nós temos uma escolha a tomar. then we have one choice to make. Ou a gente entra em crise, Either we go through a crisis porque achava que era responsabilidade nossa, because we thought this was our own responsibility, ou nós entendemos or we understand que dali para frente that going forward, vai ser o agricultor tomando conta da nossa the vida. gardener will take care of our lives. E a única forma de nós aprendermos isso And the only way for us to learn this é permanecendo em Jesus. is to remain in Jesus. A gente vai poder entender até onde vai o trabalho da nossa mão And we can understand into the works of our hands can go, how e far it can quando go. que o trabalho dele começa. And when does He work starts? Quando a gente está em Jesus, When we're in Jesus, a gente vai saber até onde nós podemos fazer we're going to know until when we are able to do it e aonde nós devemos parar and when we need to stop e quando devemos parar. and when we need to stop. Porque o pai é o agricultor Because the Father is the gardener e não existe ninguém melhor. There's no one better and there's no one better para saber qual é a melhor, para saber qual é a saúde do ramo to know how good the branch is do que o agricultor. than the gardener itself. É por isso que o texto continua e fala para nós que o agricultor pode cortar And that's why the passage says that the gardener can cut ou limpar. or prune it. Ele corta He can cut it out quando não tem mais jeito when there's no other way, e ele limpa and he cleans it quando ele quer produzir mais. when he wants to produce more. Ele corta quando o ramo não produz fruto He cuts off when the branches no longer produces fruit, e ele limpa and he prunes it quando o ramo não produz fruto. when the branch does not produce any fruit. Parece que eu estou falando a mesma coisa, It sounds like I'm saying the same thing, mas é completamente but it's diferente. completely different. Um ramo que não produz fruto A branch that doesn't produce fruit, está morto. it's dead.
ele tem que ser cortado. and it needs to get cut off. E um ramo que produz fruto And then a branch that produces tem fruit, que ser limpo it needs to get pruned para dar mais to fruto. give more fruit. A única forma de nós darmos fruto para o resto da vida And the only way for us to bear fruits for the rest of our lives não é achando que somos os agricultores da nossa vida, is not thinking that we are the own gardener of our lives. mas é permitindo que o agricultor pode a gente quando tem que podar. It's letting him prune us when we need to. É permitindo que o Senhor limpe quando tem que ser limpo. It's allowing him to clean when we need to get É clean. permitindo que ele feche portas quando tem que fechar. It's allowing him to close doors when he É needs to close permitindo doors. que os não cheguem à sua vida quando tem que chegar. It's allowing the no's to come to your lives when it needs to come. É permitindo quando você olha para o lado It's allowing when you look e você around tem que fazer alguma coisa and you need to do something simplesmente para permanecer ali. just to remain there. Mas no final das contas, But at the end of all, a provisão chega. the provision comes. E a única maneira And the only way de vivermos isso to live this é permanecermos em Jesus. is to remain in Jesus. A dificuldade da nossa vida, irmãos, And the difficulty in our lives não é prosperar. is not to become prosperous. Isso a gente aprende. This we can learn. Sério mesmo, deixa eu abrir uma conversa franca Let aqui. me say this to you. A prosperidade, Prosperity como mero resultado, obviamente, as a result, é treinável. it's learnable. Você pode aprender a administrar algo. You can learn how to manage Manager. something. Você pode aprender como multiplicar a sua riqueza. You can learn how to multiply your money. Você pode aprender a como fechar contratos. You can learn how to make deals. Você pode aprender sobre como melhorar a produtividade dos seus funcionários. You can learn how to make your employees better. Isso tudo é treinável. This is learnable. Mas aprender But to learn, o momento de parar, the moment that you need to stop, o momento de depender, a moment that you need to o momento de depend não on, fazer nada, a moment not to do anything, isso não vai ser treinável. and this is you're not going to be trained for. Isso vai ser o resultado de uma caminhada no deserto. This will be a result of a journey through the desert. Então, o grande ponto não é que Deus quer te ensinar a ser próspero. So the greatest point is that God wants to teach you how to become prosperous. Ele quer te ensinar a ser dependente. He wants to teach you how to depend on him. O que o Senhor quer produzir na nossa vida And what the Lord wants to produce in our lives é a maturidade necessária is the maturity para permanecer nele. to remain in him. Quando a prosperidade que eu aprendi When the maturity that I learned não funciona mais. doesn't work anymore. Porque eu acredito numa coisa, cara. Because I believe in one thing, E isso não é um clichê. and this is not a cliche. Eu acredito que não existe prosperidade nenhuma I believe that there's no prosperity que venha de Deus that comes from God que tire você dele. that will remove you from him. É por isso que tem horas And that's why sometimes que o que a gente precisa viver that what we need to live é uma vida ordinária. is an ordinary life. Parece que você faz tudo que você sabe. It sounds like you do everything that you know. Parece que você já todas as suas ferramentas você colocou para fora assim, You gathered all your tools together e nada funciona. and nothing's working. Porque da mesma forma quando Deus quer prospera, Because in the same way, when God wants you to prosper, quando ele perder você, ele não vai deixar prosperar. and when he loses you, he's not going to let you become prosperous. Faça uma pergunta para você mesmo hoje. Ask a question for yourself Se tonight. você está caminhando no meio de um deserto, If you're walking through the journey, through the desert, é porque você quis entrar ali is because you wanted to go there? ou é porque Deus não quer perder você? Is it because God does not want to lose you? Se nós queremos permanecer em Deus, If you want to remain in God, nós temos que deixar que ele pode a nossa vida. we need to allow him to prune our lives. Nós precisamos deixar que ele limpe os ramos que têm que ser limpos. We need to let him clean the branches that needs to be E cleaned. eu faço só uma pergunta para nós aqui nessa noite. And I ask one question to us tonight. Quem foi que disse a você Who told you que você tem que dar fruto toda a época do ano? that you need to bear fruit every season of the year? A palavra do Senhor nos ensina que aquele que está bem em Deus é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. And the word of God teaches that those that are good with God, they're like a tree that's A planted. palavra fala que essa árvore The tem word- folha o ano inteiro. The word says that this tree has leaves throughout the year.
mas ela dá fruto só no tempo determinado. but only bear fruit in its season. Quem foi que disse que você tem que dar fruto toda estação? Who said that you have to bear fruits in every season? Nós acabamos de entrar numa estação chamada primavera. We just started springtime, Tô certo? right? E essa é a época que acontece o quê? And what happens this time? As folhas começam a nascer The leaves start to bloom, e as árvores começam and a the produzir os trees seus frutos. produce its fruits. Mas durante 5, 6 meses, But through 5 or 6 months, tudo que essas árvores, as mesmas árvores fizeram, the same trees, foram perder as suas folhas they lost their leaves e parar de produzir seus and frutos. they stopped producing fruits. Por quê? And why? Porque se elas tentassem manter as folhas e produzir fruto no meio do outono e do inverno, Because if they try to keep their fruits and leaves through winter and fall, elas morreriam. they would die. Se alguma árvore tentar guardar as suas folhas durante o inverno, If a tree try to keep their leaves during winter time, ela não vai ter energia suficiente para permanecer viva. it's not going to have enough energy to keep alive. Então eu aprendo que tem estações na vida So I learned that there are seasons in our lives que a melhor coisa que pode acontecer com a gente that the best thing that can happen to us é não produzir fruto nenhum. is not to produce any fruit. É viver achando que não está dando certo. It's to live your life thinking it's not É working viver out. achando que tomou uma má decisão. It's living a life thinking you made a bad decision. É viver achando que está fazendo tudo errado. It's to live a life thinking you did everything wrong. Porque se nessa hora Because in this time, você é alguém que permaneceu em Jesus, you are someone that remain in a Jesus. sua vida não vai vir das folhas que você produz, Then your life won't nem come dos from frutos, nem dos frutos que the você gerou. fruits or from the leaves. Vai vir da raiz que você está It will plantado. come from the roots of the tree. O segredo da vida So the secret of life não é produzir frutos, is not to produce fruit. é permanecer em Jesus. It's to remain in Jesus. E quando eu permaneço em Jesus, And when I remain in Jesus, vai ter uma época do ano there's going to be a season in que here eu não produzo absolutamente nada. that I won't produce anything. Porque se eu tentasse produzir, Because if I try to produce, eu morreria. I would have died. E é quando a gente entra nessa estação And when we enter the season, que a gente entende quem é a fonte da nossa vida. then we understand who is the fountain of our lives. É por isso que o segredo de uma vida extraordinária That's why the secret of an é extraordinary como life você permanece is how you remain numa vida ordinária. in an ordinary life. O segredo para produzirmos muitos frutos na nossa The vida secret to bear many fruits in our lives é não produzir fruto nenhum em algumas épocas do ano. is not to produce any fruit in some seasons of Essa the year. palavra veio para mim primeiro. This word came to me first, E culpa do Rafa que me deu o microfone para pregar hoje. and it's Rafa's fault Vai that he chegar gave me em the todos vocês microphone to agora. preach. You're gonna get this A message palavra now. fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. The word says that God won't ask for the time of for your ignorance. Agora você sabe. But now you know. Não é mais culpa minha. It's not my fault. É sua It's responsabilidade. your responsibility. Quando a gente olha para o texto que nós acabamos de ler, And when we look at this passage, a palavra permanecer, the word stay ou o verbo permanecer, or the verb stay, aparece cerca de 10 vezes. it comes on the Bible about 10 times Eu, in eu, this passage. eu fiz questão de ler o texto bem, sabe, And I read the passage numa boa velocidade, in a good speed para que a gente pudesse perceber so we could see quantas vezes Jesus falou permanecer how many times Jesus said to stay e quantas vezes ele falou dar fruto. and how many times he said to bear fruits. A quantidade de frutos The amount of fruit nunca pode ser maior can never be greater do que o tempo de permanência. than the time when you stay. Permanecer é muito mais importante do que dar frutos, To remain is more important than bear fruits porque você tem uma época para dar frutos, because you have a time to give fruit. mas você só produzirá o fruto But you only can produce se você fruits estiver em Jesus. if you're in Jesus. Então, o deserto So the desert produz esse tipo de pensamento na nossa vida. produces this time of thinking in our Eu lives. não estou pregando que o deserto produz fruto, I'm not preaching that the desert produces fruit. ou pelo menos a aplicação prática dessa passagem não Or é the que o deserto vai practical produzir way fruto, that the desert will produce fruit. mas o deserto But the desert vai forjar em nós will create in us a permanência necessária, a permanência necessária para que nós possamos dar fruto na estação certa. it will make us remain until we can give the fruit in the right season.
quando a gente olha para essas coisas, And when we look at these things, a gente começa a perceber um segundo aspecto. then we see a different aspect. O primeiro aspecto é que nós não podemos dar fruto toda a The estação. first aspect is that we cannot bear fruits in every season. E o segundo aspecto And the second aspect é que nem sempre is that not always nós precisamos ser os protagonistas das nossas vidas. we will be the main character in our lives. A gente vive numa época And we're living through times em que coisas boas where good things, são ensinadas e colocadas em lugares bons. they're being taught and putting in good places. Mas ao mesmo tempo, But at the same time, essas mesmas coisas boas, these good things, somente por serem boas, by being good only, são colocadas em outros lugares they are placed in different places que podem ser danosos sobre a nossa vida, that perigosos can sobre a nossa cause damage to our lives. E eu vou mexer em alguma coisa que é um pouco delicada aqui. And I'm gonna touch something that's kind of Delicate. delicate. Todas as vezes So every time que você ouvir de alguém that you hear from someone que chegou a hora that there's a time de você escrever for you to write a história da sua vida, the story of your life, tenha cuidado. be careful. Todas as vezes que você ouvir Every time that you hear que chegou a hora that the time de você se tornar for you o protagonista da sua história, to become the main character of your own life, tenha muito cuidado. be careful. Porque se você se torna o próprio protagonista da sua história Because if you become the main character in your life e você aplica isso dentro do Evangelho de Deus, and you apply this inside the gospel of Jesus, você se tornará o seu próprio Salvador. then you become your own savior. Não produzirá fruto nenhum You won't produce any fruit e será cortado. and you be cut it off. Mas bonito. Beautiful. Porque o segredo da nossa vida Because the secret in our lives não é aprendermos a ser protagonistas. is not to learn how to be the main É character. aprender quando sair de cena. Is to learn to get out of scene. O segredo da nossa vida The secret in our lives não é colher os frutos que podemos gerar, is not to reap the fruits that we can bear, mas é permanecer conectado à videira verdadeira but is to remain connected to the true vine na hora da poda at the time of pruning e na hora da seca. and the time of dryness. Quando nós olhamos para o ensinamento de Jesus, When we look at Jesus' teachings, nós vamos ver que a conclusão desse raciocínio, we will see that the conclusion of this thought, de nós aprendermos o tempo de dar fruto for us to learn when is the right season to e give fruit, aprendermos quem é o protagonista da nossa vida, and learn who's the main character in our lives, a gente vai entender por que ele chamou a gente. then we're going to know why he called us. Primeiro aspecto, And the first aspect, olhe comigo no versículo 11. verse 11. João 15, verso 11. John 15, verse 11. A Bíblia vai dizer: eu tenho dito estas coisas. Que coisas? Tudo que eu acabei de falar. Eu tenho dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Primeira razão pelo qual Jesus está pregando isso aos seus discípulos The first reason why Jesus is preaching this to his e disciples, está alcançando a gente hoje and this reaches us today, é para que a nossa alegria so that our joy seja completa. will be complete. E sabe o que é a alegria completa que Jesus fala? And you know what complete joy is? Não é ser feliz ou alegre It's not to be happy or joyful porque Jesus está alegre, because Jesus is happy, mas é ser feliz but it's to be happy pela mesma causa for the same reason que deixa Jesus feliz. that makes Jesus happy. Vamos melhorar isso aqui. Let's make it better. Uma videira produz o quê? A vine produces what? Uva, Grapes, correto? right? É possível que uma videira Is it produza possible azeitona? for a vine tree to produce olives? É possível que uma videira produza goiaba? Is it possible for a vine tree to produce guava? Por quê? And why? Porque toda árvore, Because every tree ela só produz o fruto can only produce the que a fruit sua raiz determina. that its roots determines.
Se o fruto que Jesus quer gerar em nós é a alegria, if the fruit that Jesus wants to bear in us is joy, ele não quer produzir a felicidade dele em nós. then he doesn't want to produce his joy in us. Ele quer produzir o que deixa ele feliz na gente. He wants to produce what makes him happy in us, A nossa vida in our lives. não foi feita para produzirmos os frutos que queremos. It wasn't made for us to produce the fruits that we want. É por isso que nós até fazemos algumas coisas That's why sometimes we do some e things somos felizes, and we are happy, mas nunca completamente. but never completely happy. Nós só encontramos a alegria completa We can only find complete joy quando estamos em Jesus. when we are in Jesus. Quando nós fazemos o que fomos chamados para fazer When we do what we are e quando called nós to do, vivemos como fomos chamados para viver and when we live what we are called to live, e como nós semos and how we are, como fomos chamados para ser. how we were called to be. O primeiro aspecto é a alegria. So the first aspect is joy. E a outra coisa que eu observo no texto And the other thing that I see on the está no verso passage, 16. it's on verse 16, E ele vai dizer assim: and he says, não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E olha aqui que ele está falando. E o fruto de vocês permaneça. Olha que texto maravilhoso. Look how Não foram wonderful this is. vocês que me escolheram. Pelo contrário, desculpa, mano. Eu escolhi e designei para que vocês possam ir e dar fruto. E o fruto de vocês permaneça. Se nós não aprendermos a permanecer em Deus, if we don't learn how to remain in God, quando nós não estamos produzindo fruto, when we're not producing any fruit, Ele não poderá produzir um fruto que permaneça em nós. he will not be able to produce a fruit that will remain in us. Se nós não aprendermos a permanecer em Deus, So if you don't learn how to remain in God, como nós podemos esperar que o nosso fruto permaneça? how can we expect our fruits will stay? Se nós somos chamados pelo próprio Deus para permanecer nele, If we are called by God to remain in him, e permanecer nele vai gerar frutos que permanecem, and to remain him will bear fruits that remains, o segredo da vida não é dar fruto, then the secret of life is mas not to bear é fruit, permanecer. but it's to remain. E existe uma consequência clara And sobre a there's- permanência. And there's a consequence about remaining. O texto continua And the text go on, e ele vai falar: e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo, diga comigo, tudo o que pedirem ao meu Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O segredo das orações respondidas the secret of answered prayers é a permanência em Jesus. is remaining in Jesus. Você quer ver uma oração sua ser respondida? Do you want to see your prayer being answered? Ore o que Ele quer. Pray the way he wants Concorde com a vontade dele to. em oração. Agree with his will in prayer. A oração, meu amigo, não é como um nível de poder que você conquistou ao longo de um jogo. A prayer is not a level of power that you have gained through this game, through a game. Que você, que em algum momento do jogo, That in a moment of a game, você armazenou tanta energia you have gathered so much que energy você pode soltar um golpe especial. that you can throw a punch, Special a punch. special punch. Não, oração não é isso. This is not what prayer is. Tem gente que acha o seguinte: And some people think that se eu viver uma vida certinha, if I live a correct life, se eu ficar aqui no meu lugarzinho, não if I fizer nada stay de here in errado, my place and I don't do anything wrong, se eu obedecer, if I obey, se eu evangelizar, if I preach the gospel, se eu der o meu dízimo, if I give se eu der a minha tithe, oferta, if I give my offerings, se eu servir como um voluntário na if igreja, I serve at the church, se eu fizer tudo if certinho, I do everything right, tudo que eu orar, everything that I pray, Deus vai te responder. God will answer. Aí Deus vai And then God e não faz nada. doesn't do anything. Aí você para e pensa, And then you stop and think, e sendo muito sincero aqui, and being really sincere here, eu acho que só eu e a Amanda passamos por isso. only me and you goes through this. A gente para, We stop olha para Deus and we look to God e fala a clássica frase de um crente em crise. and we say that classic phrase of a
Christian that's going through crisis. Mas, Senhor, But Lord, eu estou fazendo a tua obra I'm doing your work e não está nada acontecendo. and nothing is happening. Está aqui a resposta. Here's the answer. O segredo The secret não é permanecer fazendo a obra de Deus. is not to stay doing the works of the Lord. É permanecendo nele enquanto você faz a It's obra. to remain in Him while you're doing the work. Você não vem servir na igreja quando você está alegre You don't come to serve at church when you're e happy, deixa de vir quando você não está com vontade. and you stop coming because you don't feel like. Você não é um voluntário de assim You're not a volunteer one day, e o outro não. and the other day you're not. Você é um voluntário integral. You're a full-time volunteer. Você é um servo integral. You're a servant full-time. Porque você não foi chamado para uma obra de um momento. Because you weren't called for a momentary work. Você foi chamado para um propósito eterno. You're called for an eternal purpose. Então não é o que você faz So it's not what you do que vai fazer você receber a resposta das orações. that will make you to receive an answer to a É prayer. em quem você está It's in who you are enquanto você faz while you're doing que vai trazer as respostas para as suas orações. that will bring answers to your prayers. E o mais importante, And the most important, Deus não vai responder todas as suas orações, God is not going to answer all your prayers, mas Ele vai transformar todas elas but He's going to transform all de of them acordo com a vontade dEle, according to His will, para que Ele possa responder todas as coisas. so He can answer all things. Deus não trouxe aqui para dizer que vai responder tudo que você faz, God didn't bring you here to say that He's mas going to Ele answer trouxe everything you você do, aqui hoje but He brought you para here ensinar para mim e para to você teach me and teach you que se nós permanecermos nele, that if we remain in Him, Ele terá a autoridade de transformar o que tiver que transformar em nós, He'll have authority to transform what needs to be para que Ele transformed, possa responder so He can answer em nós in us e através de nós and through us o que Ele quer fazer na what terra. He wants to do here on earth. A sua prosperidade, In your o seu prosperity, sucesso, your o success, seu crescimento, your growth, as portas the abertas, open doors, a conta recheada, the bank account, nada filled with disso money, none of it. é um selo de aprovação divina. It's a seal of approval from God. Se tudo isso sair da sua vida hoje, If all of this, a tua go- permanência é a if you mesma. lose everything, will you remain the same? O segredo da nossa vida é: And the secret of our life se is, tudo que nós acharmos que é o selo de aprovação de Deus if everything that we think it's a seal of approval from God, for removido da nossa vida if those things are removed from our lives e nós abandonarmos ao Senhor, and we abandon the Lord, aquilo nunca foi de Deus para sua vida. that was never from God for your Mas life. se tudo aquilo que você tem But everything that é you have retirado de você, is removed from you segundo um propósito de Deus, according to the purpose of God. a forma como você responde The way that you answer, vai declarar para onde você vai voltar. it will declare to a place where you're going to return to. O que Deus está chamando a gente nessa noite para viver And what God is calling us to live, é uma temporada it's a season de ensinamentos of teaching, para que nós possamos ter sustentação. so we can be sustained. Então o segredo da vida And the secret of life não é dar fruto, is not to give fruit, é permanecer em Jesus. it's to remain in Jesus. Se você está passando por esse deserto, irmão, And if you're going through this desert, assim como eu estou passando pelo meu as deserto, I am going through my desert, nós precisamos entender we need to understand que a nossa resposta that our answers, vai determinar onde nós vamos chegar it will determine where we're going to be e a quantidade de fruto que nós vamos produzir. and the amount of fruit that we're going to produce. E a melhor coisa de todas And the best thing é que se Jesus te chamou, filho, that if Jesus called you here, Ele não chamou você para não dar fruto. He didn't call you not to bear fruit. Ele chamou você para dar muito fruto. He called you to bear many E fruits. não é qualquer fruto, And it's not any fruit. é um fruto que permanece. It's a fruit that will remain. Sabe o que é que Jesus quer? And you know what Jesus wants? Ele não quer abrir uma porta. He doesn't want to open just a door. Ele não quer trazer uma resposta. He just doesn't want to give one answer. Ele quer ser a porta. He wants to be the Ele door. quer ser a resposta. He wants to be the answer. Para que Ele produza em você So He can produce um in you servo a servant que é amigo. Que é amigo. that it's a friend E que permanece do lado dele. and that remains next to Him, Independente do que acontece. regardless of what happens. O que eu quero nessa noite, irmão, And what I want tonight é orar com você. is to pray for you, Concordando com essa única coisa. agreeing with this one thing, Que o Senhor Jesus that the Lord Jesus seja be a nossa recompensa. our reward. Você pode ficar de pé comigo? Can you stand up with me?
eu concordo com cada palavra profética que tem sido liberada nesse altar. I agree with each prophetic word that has been released on this altar. Mas eu acredito que o encargo que Deus sobre a minha vida, But que I Deus deu sobre a believe minha vida, what God has given over my life não é ser profeta, is not to be a prophet, mas é ajudar a traçar o caminho para que a profecia aconteça. but is to help the way so the prophecy can happen. Não adianta ter uma palavra profética It's not enough to have a prophetic word se não tiver um caminho sólido para caminhar if there's no good land to walk on até esse lugar. until this place. Então eu acredito, irmãos, So I believe que existe uma unção profética nesse lugar. that there is a prophetic anointing in this Mas eu place. também acredito But I also que believe existe uma unção apostólica nesse lugar. that there's an apostolic anointing in this E place. essa unção apostólica And this anointing é aquela que apresenta a igreja is the one that presents the como um church corpo que precisa de vários ministérios as a body that needs many ministries que irão edificar, that will edify amadurecer and bring e maturity fazer aquele corpo to make that body chegar onde ele tem que chegar. get to wherever it needs to get. Então eu concordo com cada palavra profética que você já recebeu aqui nesse lugar. So I agree with each prophetic word you have received in this Eu place. concordo com cada palavra, I agree with those words, mas eu tenho muita certeza but I'm really sure que Deus, antes de cumprir, that before the Lord fulfills it, Ele precisa preparar você. He needs to prepare you. E a preparação And this preparation é permanecer em Jesus is to remain in Jesus em qualquer ocasião, in any occasion, em qualquer estação. in any season. Então feche seus olhos comigo. So close your eyes with me. Eu quero orar. I want to pray. Eu quero orar por você. I want to pray with you. Eu quero orar para que o Espírito Santo derrame sobre você uma capacidade extraordinária I want to pray that the Holy Spirit will pour over you extraordinary, an extraordinary capacity para que você possa enfrentar so you can face uma vida ordinária. an ordinary life. É nos pequenos detalhes da vida It's in the small details of life que Deus te prepara para os grandes lugares, cara. that God prepares you for the greater places. E eu estou diante de um povo And I'm here before a people que tem sede e fome do Senhor. that has hunger and thirst for God. As duas características que vão mostrar que você vai chegar lá. Two characteristics that will show that you will get there. Pai, Father, nós cremos no Senhor, Deus. we believe in you, Jesus. Nós cremos na Tua palavra, Jesus. We believe in your word. Nós cremos na Tua vontade sobre nós. We believe in your will over us. E nessa noite, Senhor, And tonight, Lord, nós queremos reafirmar we want to reaffirm que nós amamos o Senhor that we love you, Lord, e que nós aceitamos and we accept todas as estações que o Senhor quiser provocar sobre nós. every season that you want to provoke in our lives. Porque nós decidimos nessa noite Because we decided e tonight, vamos decidir amanhã and we're going to decide tomorrow e depois de amanhã and after tomorrow permanecer no Senhor. to remain in you, Lord. Pai, abra o nosso coração, Father, open our hearts, abra a nossa mente open our minds, para nós percebermos que sem o Senhor so we can realize that without you, Lord, não vale a pena chegar em lugar nenhum. it's not worth getting to anywhere. Nós aceitamos a Tua vontade sobre nós. We accept your will over us. Nós aceitamos o Teu sacrifício. We accept your Nós sacrifice. reconhecemos a Tua obra. We recognize your words. E nós reconhecemos que a única forma And we know that the only way de nós permanecermos de pé to remain standing é permanecendo no Senhor. is to remain in you, Lord. Então, Pai, So, Father, fortalece o nosso homem interior strengthen our inner man e nos dá a estrutura necessária and give us the correct structure para suportar dias difíceis to support hard days e suportar os dias fáceis. and support easy days. Nos ajude, Senhor, Help us, Lord, a estar contigo to be with you em todos os momentos. in every moment. Eu quero convidar você